Primeiro a gente vai se indignar e depois a gente vai parar e pensar sobre isso. Eu vou pôr para vocês aqui algumas cenas de ontem à noite no Leblon, no Rio de Janeiro. Assistam. A galera, lá da praça, tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vai tomar no cu máscara e vai tomar no cu corona. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Vamos viver e ser feliz. Que alegria, meu irmão. Tô aqui amarradão. É isso. Bora! O que a gente tem aqui? A gente tem centenas, talvez milhares de pessoas cariocas curtindo a noitada no Rio. Foi permitido que bares e restaurantes reabrissem na capital carioca e essa foi a cena. Como eu disse, talvez milhares de pessoas aglomeradas celebrando como se não houvesse amanhã. Sabe, gente, é muito difícil superar a burrice coletiva dos norte-americanos. O povo americano médio, né? Eu falo aqui do americano médio. Ele é bastante ignorante mesmo, é bastante ególatra. Eles acham que eles vivem no país mais perfeito do mundo, no país mais livre do planeta, no país com as pessoas mais honestas, decentes, trabalhadoras. Eles vivem no mundo de autoilusão. E isso os leva a ter comportamentos que são altamente infantilizados às vezes. Eu tenho visto cenas recentes aqui de americanos que, quando confrontados em supermercados, por exemplo, para usarem as máscaras, né, para se protegerem e protegerem os outros, quando confrontados, tem chilique. Eles têm chilique e começam a jogar coisas no chão, começam a gritar. Saem gritando do mercado porque eles não podem ser confrontados. Eles são tão egocêntricos, eles são tão voltados a si próprios, tão individualistas, que qualquer pessoa que aponte para eles que eles estão errados, eles têm um ataque de nervos. Quando começou essa pandemia, eu fiz um vídeo aqui, bastante otimista na verdade, bem fora do tom habitual meu, pensando como a gente poderia aprender alguma coisa com isso. Como coletivamente todos nós poderíamos juntos caminhar no sentido melhor, numa direção melhor, para que nunca mais isso acontecesse, né? Acho que a lição que deveria extrair disso é essa, né? Como evitar que outras pandemias no futuro se manifestem? Que tipo de medidas coletivas são necessárias para controlar a disseminação de uma doença? Mas também, socialmente, né? Se poderia haver alguma mudança estrutural profunda nas sociedades do mundo, nos países, para que desse uma rede de segurança para as pessoas nesse tipo de circunstância. Porque, inicialmente, a gente viu atos incríveis de solidariedade. Pessoas se ajudando mutuamente, pessoas ajudando idosos que não podem sair de casa, indo fazer compra para essas pessoas, sabe, cantando em varandas, aplaudindo os médicos, os policiais, as forças de segurança, quem trabalha na linha de frente confrontando o coronavírus. A gente viu cenas lindíssimas, emocionantes mesmo, no mundo inteiro, na China, aqui na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil. A gente viu cenas bonitas. Mas isso rapidamente se deu lugar para algumas cenas grotescas e que demonstram, eu falei de burrice aqui, eu falei de ignorância, mas acho que não é apenas isso, não é apenas burrice. O que a gente vê no Brasil hoje não é apenas burrice, embora seja em grande parte burrice também coletiva, mas é perversidade. Não é burrice, é perversidade. Essas pessoas nas ruas ontem, isso é uma demonstração de perversidade. Pessoas que não têm o menor respeito à vida dos outros. E nem da sua própria vida também, mas não têm o menor respeito pela vida dos outros. É perversidade isso. O modo como o brasileiro médio aqui, e eu não vou inserir vocês porque eu já vou falar aqui um pouquinho sobre isso. O modo como o brasileiro médio, tanto a população quanto os governantes, eu falei isso ontem no vídeo da tarde, o modo como o Brasil tem lidado com a pandemia é um modo perverso. A gente já falou aqui de genocídio, de limpeza étnica, a gente falou aqui já de limpeza social, a gente já falou aqui de eugenia no canal, e tem a ver com isso. É perversidade, é um projeto de extermínio de certos grupos.
Porque quem tem recursos, embora também vá morrer junto com os outros, alguns vão morrer certamente, mas vão conseguir se poupar disso. Já uma grande massa de trabalhadores, uma grande massa de cidadãos está totalmente à deriva, está totalmente largado agora para se ferrar. Eu falo que tem que abrir exceções porque obviamente tem que abrir exceções. Assim como no Brasil e nos Estados Unidos tem muita gente que tem consciência. Tem muito americano que é brilhante, que é genial de fato, que compreende o cenário, assim como no Brasil também. Ontem eu fiquei horas e horas aqui lendo os comentários de vocês, porque eu pedi para que vocês me contassem, né, qual foi a experiência de vocês na quarentena, né, durante a pandemia aí. E muita gente me escrevendo dizendo que está mais de 100 dias em casa, que está esperando, que não vai sair de casa tão cedo. E a sensação que eu tenho, eu imagino que vocês também tenham isso, que eu li muita gente falando isso, é de fazer papel de trouxa. Vocês em casa aí se protegendo, vocês em casa aí tentando proteger a si próprio, a sua família e seus amigos e quem vocês amam. Enquanto isso, milhares ou milhões de brasileiros estão nas ruas, agindo como se não houvesse nada de errado. Estão fazendo festinhas, estão nos barzinhos agora, como esse pessoal no Leblon. Isso é um desrespeito ao outro, isso é uma ofensa, isso é perverso. Não tem outra palavra, é perversidade. Eu vou repetir aqui, é perversidade. Embora houvesse o seu otimismo inicial, e muitos filósofos falaram sobre isso, muitos escritores falaram sobre isso, o que a gente tem visto é como isso tem revelado as profundas contradições sociais dos países. Na minha interpretação, isso tem revelado a brutalidade do sistema brasileiro e o desrespeito à vida humana, de fato. Quando o brasileiro vota no Bolsonaro dizendo assim, estou votando contra a violência, essa pessoa está cagando para a violência. Ela não está nem aí para os 60 mil mortos que tem por ano de violência urbana, os homicídios. Não está nem aí para isso. E essa é uma evidência. Você tem agora quase 62 mil mortos pelo coronavírus, as pessoas estão na rua celebrando. Estão comemorando. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso é desrespeitoso. Essa cena de ontem aqui do Leblon me lembrou uma fala muito polêmica da filósofa Marilena Chaui. Pelo que eu vi, é uma fala de 2013. E ela diz o seguinte, que vamos assistir porque isso vai ajudar sim a compreender esse momento. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Essa fala do Chaui, tirada de contexto, parece ser apenas uma mera lacração, como eu disse ontem aqui também no vídeo mais cedo, né? A lacração da esquerda, né? De encerrar o debate. Ah, tá, a classe média é desprezível mesmo e acabou. Mas quando você vê outras palestras da Chaui, outras aulas que ela dá sobre esse assunto, e ela explica com detalhes o que ela quer dizer, você percebe como algumas pessoas conseguem captar o problema. Isso muito antes do que outros, às vezes. Nessa fala de 2013, a Chaui já compreendia o mecanismo que viria à tona nos anos seguintes. Essa fala da Chaui sobre a classe média, e quando você vê palestras mais longas, ela faz a distinção de que não é toda a classe média, obviamente, que pensa assim. Tem uma classe média progressista, tem uma classe média crítica, e assim como diz o Gessé Souza também. Essa fala da Chaui, quando você compara com o Gessé Souza, quando você compara, por exemplo, com A Elite do Atraso ou com o livro dele, Classe Média no Espelho, você percebe que está bastante alinhada, na verdade, com a ideia do Gessé sobre a classe média. O que o Gessé diz, por exemplo, é que a classe média brasileira é o leão de chácara, é o capataz, é o capitão do mato das elites. É a classe média que legitima culturalmente, intelectualmente, a dominação da elite. E a Chaui fala exatamente isso quando você vê as aulas dela. Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo mais longo sobre esse assunto, da Chaui também falando sobre isso. No comentário fixado, confiram, porque é interessante você entender o contexto dessa fala da Chaui. Porque ela parte de uma visão marxista, enquanto o Gessé parte de uma visão weberiana. Mas
tem pontos de confluência aqui. O que ela diz é o seguinte: você tem a elite que possui os meios de produção, ou seja, a elite financeira, a elite econômica. E você tem a vasta massa de trabalhadores, que é quem vende, né, sua mão de obra, ou seja, quem de fato movimenta socialmente a economia. E nesse meio, no Brasil particularmente, você tem uma classe média diminuta, encolhida e que não possui os meios de produção. O que a classe média possui é um capital cultural, é a força da ideologia. Então são jornalistas, são os professores, são aqueles que constroem o imaginário coletivo. E é o imaginário coletivo que visa proteger a elite. Como diz o Gessé Souza, o Gessé diz em outro sentido, que a classe média brasileira ela se respalda na sua força moral, que a classe média ela tem a moralidade, né? É o cidadão de bem, é o tal cidadão de bem. E voltando a Chauí, o que ela diz é que a classe média brasileira ela é quem perpetua, na verdade, quem legitima um sistema brutal, um sistema arbitrário, um sistema autoritário. E aqui ela não fala politicamente como um sistema autoritário, político, né, uma ditadura, mas uma sociedade autoritária. Que todas as relações que existem no Brasil são de dominação e de exploração. São para esmagar quem está abaixo. O Gessé Souza, por sua vez, divide a classe média brasileira em 4 grupos. 30% de protofascistas, que são aqueles que pensam de maneira autoritária, que são antidemocráticos, que a gente tem visto agora de maneira muito nítida essas pessoas, que não estão nem aí para a democracia, que querem realmente autoritarismo, que querem brutalidade, que querem violência. Um outro grupo que é 35% de liberais, que tem esse discurso da meritocracia, que se eu venci na vida é porque eu mereci, e que defendem esse sistema que é altamente desigual e que favorece certamente as elites também. Em torno de 20% da classe média é o que ele chama de expressivista, ou a classe média de Oslo, que seria a esquerda caviar. Basicamente é isso, a esquerda caviar, que acha que abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas vai ajudar a propagar a paz. De certo modo, é a esquerda da classe artística, né, que vive no mundo descolado da realidade. E 15% seria a fração crítica, a esquerda crítica, que é uma esquerda que tenta fazer o esforço, de fato, de compreensão dos mecanismos que permitem a manutenção dessa estrutura de dominação e de desigualdade. Então, assim como outros grupos também, a esquerda é bastante plural nesse sentido. Você também tem grupos protofascistas na classe trabalhadora, também tem esses liberais pobres, né? O pobre de direita que acha que se ele batalhar, se ele trabalhar bastante, ele vai conseguir se tornar elite um dia. Você também tem divisões em diferentes classes. Mas como diz o Gessé, a classe média brasileira é o capitão do mato da elite. É ela que legitima todo o resto. E ela faz isso porque ela se acha moralmente superior, tanto à classe trabalhadora, tanto à ralé também, que seria a massa de desprovidos, quanto da elite. A classe média se acha superior. Ela se acha superior aos ricos, porque ela tem esse valor moral, e também se acha superior às outras classes mais baixas. Então a fala da Maria Helena Chauí, ela traz em si, embora seja resumida aqui e dê essa sensação de lacração mesmo, ela tem sutilezas que não estão presentes nessa fala que viralizou naquela época, e que foi usada muito para bater na esquerda, no PT e na Maria Helena Chauí. Porém, o que a gente viu ao longo desses últimos anos foi justamente a confirmação dessa perversidade. Foi justamente a confirmação dessa leitura feita pela Chauí e que se torna explícita pra gente agora. Eu acho que a pandemia traz, além disso, fatores adicionais que tornam isso mais claro ainda, que tem a ver com esse total desprezo pela vida do outro. É um total desprezo. É a banalização da brutalidade. É a banalização da morte. É a banalização do sofrimento alheio. As pessoas falam de liberdade de escolha, né? As pessoas escolherem ficar em casa ou não. Eu penso que tipo de escolha que a gente fala aqui? Porque essa escolha, para esse momento agora, o modo como o Brasil está lidando com a pandemia, essa escolha foi feita muito antes. Essa escolha foi feita na eleição do Bolsonaro, principalmente, mas antes disso também. Ela foi feita em 2016, quando houve impeachment da Dilma. Ela foi feita antes. Essas escolhas feitas em algum momento no passado estão trazendo o Brasil para esse ponto. Essa burrice coletiva, essa imbecilidade coletiva, ela é fruto de escolhas do passado. Ela é fruto de decisões que você tinha ali. Vamos para a civilização, vamos para a barbárie. Ah não, barbárie, quero barbárie. Eu quero ver o circo pegar fogo. E assim foram trazendo até agora. Essa multidão aglomerada no Leblon é fruto de uma escolha já feita no passado. Essas pessoas escolheram isso. Elas escolheram fazer parte de uma sociedade na qual a vida humana não vale nada, a vida do outro não vale nada. E você aí, que decidiu ficar em casa porque reconhecia o risco, porque muita gente, incluindo eu mesmo, dizia para você, fique em casa porque isso é importante, eu compreendo agora que você se sinta um trouxa. Eu compreendo. Eu me sentiria um trouxa. Se eu houvesse ficado em casa aqui, na Espanha, e depois de meses
vendo as coisas voltando ao normal. E eu aqui fechado em casa, porque compreendi o problema. E tudo funcionando. E os casos aumentando. E as pessoas morrendo. Eu me sentiria um trouxa também. Assim como eu me sinto quando vejo certas cenas aqui na Europa também. Quando reabriram as praias, por exemplo, um monte de gente aglomerada nas praias. Bolinho de adolescente na rua. Eu fico pensando, gente, eu faço parte disso aqui? Onde foi que eu errei? Sinceramente, onde foi que eu errei? O fato é que a burrice ela é contagiosa. Coletivamente, o ser humano ele não é muito inteligente. Quando a gente age em bando, em grupo, a gente tende a agir de maneira irracional. A gente também tende a agir de maneira irracional individualmente, mas coletivamente a gente tende a seguir a manada. E se a manada faz uma coisa, por mais estúpida que ela seja, a gente vai lá e repete isso. O Brasil optou pelo suicídio coletivo. Foi isso. Quem morrer, morreu. Enterra. E vida que segue. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Isso me dá uma enorme pena. Isso me dá assim, uma pena, indignação. Mas esse caminho já havia se traçado antes. Esse caminho já havia sido escolhido antes. Se chega nesse ponto agora é porque em algum momento passado essa decisão foi feita. Muita gente escolheu a barbárie, muita gente escolheu a indiferença, escolheu a perversidade. Esse momento agora não surgiu do nada. São escolhas feitas no passado. E escolhas que, como eu disse aqui, pessoas intelectuais como a Chauí já percebiam isso em 2013. Essa fala dela sobre a classe média já demonstrava essa perversidade que agora viria à tona. Com a eleição do Bolsonaro, com a pandemia. Já estava aí. Todos os sinais estavam aí já. Alguns perceberam antes, alguns demoraram mais para perceber, mas todos os sinais estavam dados. Mais uma vez eu venho dizer para vocês que eu sinto muito. Eu sinto muito por vocês que ficaram aí meses em casa esperando. Meses em casa se cuidando. Pensando em si próprios, pensando no vizinho, pensando nos seus amigos, nos seus parentes. Eu sinto muito por vocês. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a cena no Leblon. Se vocês tinham visto isso ontem, né? Porque acho que foi pro jornal também. O que vocês pensam vendo essas cenas? E o que vocês pensam dessa fala da Chauí sobre a classe média? Porque em grande parte, na verdade, como eu disse aqui, isso a partir do Gessé Souza e da Chauí, a construção do imaginário parte desse grupo. A construção do que é ser brasileiro, de como se comportar, do que é ser moral no Brasil, parte disso, parte dessa classe. Se ela faz sentido para vocês hoje. Porque eu lembro de ter ficado horrorizado em 2013 quando eu vi isso. Quando eu vi esse vídeo aí, eu fiquei assim, gente, que besteira, que bobagem. Mas hoje me parece uma completa descrição do que a gente tem no país. O que vocês pensam aí? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal. Confira meu livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade em Matar, que fala sobre isso também, na verdade, né? Fala sobre essa construção ideológica que leva ao bolsonarismo. E a gente se vê por aí. Tchau.